essência da Boutique de Aromas está entrelaçada em cada vida, imersa no autêntico, na pureza e na natureza que nos rodeia. Hoje, neste episódio, queremos abordar um tema fundamental: a vida. Afinal, tudo gira em torno das pessoas. A magia, a delicadeza e o extraordinário da vida residem na preservação, no cuidado e na proteção. É sobre permitir que essa vida floresça, viva plenamente e encontre o seu propósito. É com grande alegria que damos início a mais um episódio do podcast Essência e Negócios, um espaço dedicado a falar sobre vida, especialmente a vida das mulheres neste Outubro Rosa. A Boutique de Aromas, que nasceu com a missão de perfumar o mundo das pessoas, não poderia ficar de fora desta conversa tão importante. Nesse episódio especial, focaremos na prevenção, no autocuidado e na luta contra o câncer de mama. Uma realidade que atinge 1 a cada 8 mulheres no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Para discutir esse assunto tão importante, estão aqui comigo a doutora Milena Bodanese, ela que é ginecologista e cuida da saúde das nossas mulheres aqui em Panambi e região. Seja bem-vinda. Obrigada, Marga. Odete Pezzini, ela que é gerente da Boutique de Aromas e também é uma paciente que vive e viveu o Outubro Rosa. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui conosco para compartilhar dessa experiência, que é uma experiência realmente única e é uma experiência que não é para qualquer uma. Como dizia a doutora Milena aqui nos bastidores, você é uma guerreira. Então, seja bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Muito bem, e também Carla Valauer Vanaz, ela que é sócia proprietária da Boutique de Aromas. Seja bem-vinda aqui ao nosso bate-papo, nesse momento tão importante. A Boutique de Aromas não poderia ficar de fora desse Outubro Rosa. Muito obrigada. Muito bem, então nós vamos começar a nossa conversa com a Odete, que vai nos contar um pouco da sua história com o Outubro Rosa, da sua história de superação, porque realmente não é fácil receber um diagnóstico, né, Odete? Então, seja bem-vinda, gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência, com quem nos escuta, com quem nos assiste, com quem quer entender um pouco mais sobre esse tema e precisa, porque todas nós precisamos, que você compartilhasse um pouquinho dessa tua jornada, dessa tua trajetória, que já alcança 2 anos de luta. Ai, obrigada. Prazer estar aqui, né? E realmente, como você falou, né, Margarete, agora está completando então 2 anos já do diagnóstico inicial, né? Em 2023, eu sempre digo assim, a gente nunca acha que vai acontecer alguma coisa conosco, né? Eu nunca fui uma pessoa assim, doente, sempre tive a saúde, né, bem, estável. E em 2023, então, num autoexame mesmo, eu senti, né, um nódulo diferenciado na mama. E só que, claro, a gente sempre acha que é qualquer outra questão, que é às vezes até um pico hormonal, alguma situação, às vezes, né, do período menstrual, enfim. E aí, claro, fui atrás igual, porque, né, percebi que de fato era algo diferente. Mas eu me lembro muito nitidamente que na época eu ainda assim achava que não era nada. E eu me lembro que quando eu fui atrás da doutora Milena, eu fiquei com esse sentimento assim, não, vou reforçar para mim ver, mas eu tô tranquila, né? Não vai ser nada e tá tudo bem. E aí sim, a gente fez, né? Encaminhamos os exames e tudo, e aí ali já trouxe uma alta suspeita, né? De uma alta possibilidade de ser câncer de mama. E aquilo parece que eu estava tão bem, eu não tinha nada, eu não tinha nenhum outro sintoma, nenhum.
E aí eu ainda assim, parece que não queria acreditar, né, que seria aquilo. E aí, claro, evoluímos dos exames, né, doutora, a gente fez, né, biópsia, todo o processo, e aí veio a confirmação, então, do diagnóstico, né. E aí, claro, né, como eu disse, demorou muito, assim, para cair a ficha do diagnóstico, claro que é um baque inicial mesmo, né, muito grande, mas a gente entendeu, era no início, né, foi logo detectado, a gente fez vários exames, assim, também para complementar, então a gente entendeu que era o momento, assim, perfeito para ter descoberto e seguir, iniciar o tratamento, né. Eu me lembro, inclusive, né, falando assim da parte até né, da empresa, assim, do trabalho, dessa vivência, assim, eu achando que iria até me afastar, por exemplo, né, das atividades. Então, hoje, como a gente estava falando, eu trabalho com essa área de desenvolvimento de produtos, é uma área que eu amo, né, todo mundo sabe. Então, para mim, isso é super importante, né. E na época eu achei que eu precisaria me afastar das atividades, né, conseguir manter, né, essa vivência, essa prática. E enfim, então iniciamos, né, todos os exames ali, identificamos todo o processo e no final já de 2023 eu comecei, né, o tratamento, comecei com quimioterapia, fiz todo um ciclo de quimio aí por alguns meses, depois passei por cirurgia também de retirada só do nódulo, o tratamento respondeu super bem, tive pouquíssimos efeitos colaterais que a gente sempre falava, nossa, como tu tá bem, como tá forte, né? Foi, assim, realmente uma vitória pessoal muito boa, assim, porque sempre o baque né? Você vai ter toda uma mudança de vida. Como é que vai ser essa reação? Como é que o teu corpo vai se comportar? Porque você não tem todas as respostas, cada pessoa, né, reage de uma forma e graças a Deus para mim foi super bem, assim, tanto a questão de efeitos colaterais, de continuar vivendo a sua vida normalmente, inclusive foi uma coisa assim que os médicos me falaram muito isso e para mim impactou muito forte desde o início, né, vive tua vida normalmente. Né? Então isso para mim assim pesou muito porque eu tinha que continuar vivendo porque afinal de contas é o maior objetivo, né? O tratamento tudo é porque você quer vida, né? Quer viver. Então para mim isso foi muito forte, né? Então fiz todo esse processo, passei por cirurgia, iniciei com rádio e aí metade do ano passado, praticamente um ano depois, eu descobri então metástase óssea e metástase na cabeça, né? Cerebral. E aí ali sim foi um baque assim, acho que de fato muito maior do que o início, porque eu tinha passado tão bem, tinha sido tão bacana assim os resultados, a gente esperando já que o processo já seria concluído, né? E aí vieram novos desafios e cada câncer tem a sua particularidade, né? Então cada câncer traz a sua situação diferente. Então agora eu já estou no terceiro tratamento diferente de quimioterapia, porque daí tem toda essa questão de, né, vai mudando aí um pouquinho essas particularidades de subtipo, enfim. Mas agora eu estou no terceiro tratamento diferente, fiz rádio na cabeça também, fiz a rádio nos ossos também, porque alguns efeitos vão surgindo, né? Mas, se Deus quiser, esse tratamento agora, né, vai ser, assim, bem promissor, bem, né, com ótimos resultados aí para seguir, né. Odete, como é que é receber essa notícia? Eu queria que tu contasse um pouco, se você nos permitir, é claro, entrar nessa tua intimidade. Como é que é receber o desafio de ter o equilíbrio, de olhar para o lado e contar com família, com amigos, com a empresa que você trabalha e pensar, não, eu vou suportar, vou superar. Você chorou muito, como que foi isso, assim? Porque eu acho que cada uma de nós aqui se coloca também nesse lugar. O quanto a gente não é se sabota, mas no início a ideia é, não, mas eu tô super bem, não deve ser nada comigo, não pode ser comigo, eu não falo é grave. A gente que trabalha com saúde, né, tu dá uma notícia de uma doença é muito complicado, né, principalmente como foi com a Odete, assim, uma paciente saudável, né, que não, jovem que aparentemente estava vivendo a maternidade no seu auge, de repente chega, tu pensa, não é nada, né? A gente também às vezes tem uma dificuldade de entender o diagnóstico da doença, sabe? E é complicado, né? Mas eu sempre digo, pra gente é complicado, imagina pra quem recebe, né? Quem recebe, eu penso assim que, falando da minha parte, né? A minha parte é tentar dar essa notícia de uma forma menos traumatizante, porque às vezes tu vai dar a notícia a paciente que está ouvindo é muito ruim, né?
É algo assim que eu sempre digo, a gente não espera, né, que aconteça. E aí, e muitas vezes é bem o que a doutora Milena falou, assim, você observa às vezes outras pessoas que conhecem pessoas, né, que tem alguma enfermidade e tal, e você, claro, tem aquele sentimento, obviamente, de empatia e tudo, mas quando é com você, quando você está sentindo na pele, a situação muda totalmente de figura, né? Então, realmente exige, assim, com que você olhe para a tua vida de uma forma bem diferente, né? Você muda prioridades, você revê os teus valores, você olha o que de fato faz sentido para a tua vida, né? Porque a alimentação, o exercício físico, que às vezes a gente tem aquela vontadezinha de se sabotar um pouquinho, né? Sabota. E sabota mesmo, né? Sabota e mesmo. nesse momento você percebe que isso aí tem um peso gigante no teu tratamento. Tem o tratamento, mas tem corpo, mente e espírito que precisa estar super fortalecidos para que você consiga passar pelas dificuldades, pelas adversidades que o desafio se propõe. E são muitos. E é como eu estava falando, assim, são tantos altos e baixos, né, Margarida, quando você perguntou, porque, de fato, tem uns dias que você tá 100%, que você tá bem, que você não tá sentindo nada, que você tá super disposta, que você tá realmente vivendo a tua vida normalmente. Mas tem outros dias que qualquer dorzinha, qualquer sensaçãozinha, você acha que é o câncer, você acha que aquilo ali só vai aumentar e que isso só vai evoluir. E isso é muito assustador. E isso, assim, porque eu não me considero, assim, acho que sou uma pessoa otimista e pra frente. Uma energia muito boa. Mas mesmo assim, não é fácil. Mesmo assim, não é fácil você controlar os pensamentos e pensar que sim, que vai dar certo, que é só um desafio e que a gente vai superar e que logo ali na frente essas notícias boas vão vir, né? E eu tive uma sucessão de muitas notícias ruins e isso automaticamente deram alguns baques bem fortes. Né? Ano passado eu lembro que teve um períodozinho ali, né? Como se pergunta também, eu chorei muito, todos os dias eu chorava, assim, muito. E eu ainda pensava, nossa, eu sou pra cima, eu sou forte, vai dar certo, mas é difícil porque isso é muito assustador, porque você nunca se projetou nessa posição, né? Claro que ter o apoio das pessoas, assim, é um dos maiores presentes, assim, que eu posso dizer dessa fase toda, né? Porque, como eu estava falando, mesmo a possibilidade, por exemplo, de continuar vivendo a vida normalmente, de trabalhar, de fazer aquilo que eu gosto, sabe? De sentir, de estar com a família, com os amigos, né? As meninas, bom, não precisa nem falar, né? As gurias são fantásticas, sempre um apoio incondicional, né? Na própria empresa mesmo, assim, toda a equipe, assim, abraçou junto e apoiamos, nos organizamos sempre com as demandas para que eu pudesse continuar fazendo acontecer e a equipe abraçando junto, sabe? Então, e claro, fora a família também, né? Assim, eu tenho um filho de 5 anos, então que é a maior bênção da minha vida e isso é muito gratificante, né? Isso é preenchedor, assim, incrível, né? Acho que realmente é um dos maiores presentes dessa fase, vamos dizer assim, porque verdade. Isso complementa, você precisa desse suporte, você precisa desse apoio, né? Rede de apoio, né? Então, de todas essas mudanças na tua vida e mudanças de prioridade, hoje na tua agenda, tu é o primeiro e o principal compromisso é com você? Sou. Hoje sim. Hoje eu posso dizer, assim, claro, é um exercício diário, né? Como eu falei. É toda hora ficar, né? Se precisando, mas, por exemplo, eu não era, apesar de ser saudável, eu não era dessas pessoas, tipo, exercício físico, né? Não tinha essa prática, né? Regular. E hoje já consigo ter a alimentação também já mudou muita coisa, né? Aquele momento, poxa, eu tô sempre correndo, tá tudo certo, a gente, né, gosta do que faz, mas eu tenho aquele momento pra mim, pra olhar pra mim um pouquinho e dedicar, sabe? Não somente para os outros, né? Mas eu tô precisando de atenção, eu tô precisando de um momento de autocuidado de fato, né? Então são coisas que de fato a gente percebe que precisa dedicar esse tempo, né? Não, é um bem, a vida é o maior bem, né? Eu sempre peço assim, nossa, eu quero muito saúde em abundância, né? Quero... essa semana até eu li uma frase assim que eu fiquei pensando e realmente às vezes o dia normal o seu dia normal é o desejo, o sonho de alguém. Então a gente fica com essa, de fato, essa expectativa. Eu quero poder ir e vir
sozinha, ter essa dependência, fazer o que eu gosto, né? Seja lazer, trabalho, família, né? Com o meu filho também, que é pequeno. Então, isso é precioso demais, assim, e é uma riqueza que, infelizmente, às vezes a gente só se dá conta quando passa por situações assim. Exatamente. Essa é uma coisa assim que às vezes a gente se dá conta, né? Mas é incrível. E tu começa a pensar o sentido da vida, né? Eu costumo pensar muito quando tem situações assim, qual é o sentido real da vida, né? Porque realmente tem situações que tu é botado à prova que tu não entende o porquê, né? Mas que mais adiante talvez tu vai descobrir o porquê. Por que comigo, né? Isso. Sabe que essa foi uma coisa assim que desde o início que aconteceu, eu nunca fiquei assim. Claro, às vezes a gente dá aquela, né? Vamos dizer, aquela enfraquecida um pouco ali. Mas eu sempre tive um sentimento assim, parece que de escolha, né? Sabe, de que algo realmente tem algo muito maior, que tem sim um propósito por trás disso. Eu acredito também. Então, e eu acho que é nessas coisas que a gente tem que se agarrar, né? Todos estamos aí, né, na vida, à mercê de tantas. Cada um tem os seus desafios, né? Eu também tô bem ciente disso, né? Todo mundo tem os seus desafios na vida, né? Então, valorizar isso e entender qual que é o nosso propósito frente a isso tudo. E como dizem, as adversidades todos têm, mas como cada um vai se comportar frente a ela, né? A gente sabe, às vezes, de tantos relatos das pessoas que se entristecem ou se abatem num nível que, às vezes, ela podia tranquilamente contornar aquilo, mas ela não tem força suficiente. Se entrega. Se entrega. E isso eu fico, assim, batendo muito na minha cabeça, né? Tipo, olha, precisa ter força, precisa se erguer, tu tá bem, né? Hoje eu levantei super bem, eu tava cantarolando, eu tava super feliz. Então, tipo, são as pequenas vitórias, todo mundo tem dias ruins e dias bons, com diagnóstico ou sem diagnóstico de câncer, né? Isso Exatamente. Comemorar as pequenas vitórias, né? Aquilo que, de fato, faz sentido. E como tu cuida, assim, Odete, da tua espiritualidade, que é algo tão importante, daqui a pouco eu já vou chamar a doutora Milena aqui para conversa, nesse escopo do enfrentamento, do estar bem apesar de tudo, de entender melhor também. Isso faz parte da tua rotina? Faz parte. Como eu falei, é mais um exercício que você precisa, tipo, de fato, dedicar esse tempo para ter esse lado espiritual. E como eu comentei, assim, tem alguns momentos que você às vezes está tão enfraquecida, vamos dizer assim, né, espiritualmente, inclusive, que você está precisando daquela força, daquele socorro mesmo. Só que às vezes os receios, os medos são tão grandes que você não sabe, às vezes, nem, né, você ora, você pede, mas você precisa desse preenchimento, né? Precisa desse... Não sabe nem como pedir, né? Exatamente, não para sabe Deus, como pedir, como fortalecer a fé. Porque às vezes você tá tão assim, nossa, quero tanto uma notícia boa. Teve algumas vezes que eu comentei, né, Carla, assim, quero tanto uma notícia boa para dar um acalento pro coração, pra alma, sabe? Mas no dia a dia você precisa, né? Precisa exercitar, precisa ter isso, assim, porque essa conexão com Deus, assim, ela é fantástica, né? Isso vai te dar um suporte, uma força para te enfrentar as dificuldades e entender que aquilo ali passa, que tudo passa, como eu tenho lido muito, né? Então, talvez hoje eu não tô legal, mas amanhã eu vou estar bem. Amanhã vai estar bem, né? E vou passar por isso, né? Então, e tudo tem um propósito. É verdade. Doutora Milena, como é que a senhora recebeu a Odete, que já era sua paciente, né? Mas numa situação ali de desconfiança, enfim, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Ainda curtindo essa maternidade recente? Que eu sempre falo assim, a obstetrícia traz momentos muito bons, na grande maioria das vezes são momentos de muito felicidade. bons, e são momentos de vida, né? Que traz vida, traz vida à vida. É verdade. Né? Então eu sempre participei da vida da Odete com a vida, né? Já estava na minha história. Isso aí. E ela me procurou, né? Porque realmente tu teve um momento de autocuidado, né? Que daí a gente entra no gancho do autoexame de mama. O autoexame a gente faz pra gente saber como a nossa mama tá, né? Como qualquer outra parte do corpo que tu olhe, que tu saiba que é assim. No momento que tu notar que alguma coisa tá diferente, vai te atentar. Eu acho que foi o que aconteceu, né? Tipo, sempre palpou a mama tava
estava sempre de uma maneira, palpou, notou um nódulo, opa, tem alguma coisa que não está certo. Sim, enquanto tu está em período reprodutivo, tu tem mudanças hormonais que podem mudar a textura, a densidade da glândula mamária. Mas quando tu começa a achar que está muito diferente, a gente tem que procurar atendimento, né? Eu acho que foi o que aconteceu. E como eu falei antes, assim, é complicado para a gente ver uma paciente cheia de vida e tu também. A gente também pensa, não é nada, né? Às vezes tu vai palpar e tu pensa, tem alguma coisa aí, mas não vai ser nada, sabe? E aí leva a busca É o que a gente tem que acreditar, né? Que não é nada. E tu era uma paciente, na época, com menos de 40 anos, Sim, né? 39 anos. Isso aí, que, Fora da que curva, teoricamente não entraria no rastreio oficial, né? Que é a mamografia a partir dos 40 anos. Então, o que a gente tem mesmo é a questão do autoexame. E eu lembro que eu fazia sempre as ecos, bem periodicamente, sempre fazia todo o acompanhamento e poucos meses antes não tinha apresentado nada. E veja o quanto é silenciosa, né, essa doença. Familiar, histórico familiar também. Apesar da história familiar, hoje em dia a gente sabe que é a minoria dos tipos de câncer, né? Em média, 5 a 10% tem a origem hereditária, né? A maioria tem fator do dia a dia, né? Tabagismo, álcool, estresse, falta de atividade física, esse tipo de coisa. Mas para tu ver a importância de tu saber como é o teu corpo, né? Do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Autocuidado só vem com autoconhecimento, né? E autorresponsabilidade ali, que é uma tríade. Não, e a Odete estava falando que depois a gente aprende a importância do se cuidar, né? Mas tu já te cuidava? Já. Eu já tinha essa frequência, esse cuidado sempre, né? Eu tenho muitas pacientes que têm medo de se tocar. É muito comum, principalmente as pacientes mais velhas, porque a gente vem de uma cultura que a mulher não se toca, é feio se tocar, né? Pela cultura da sociedade, às vezes por questão religiosa, né? Então tem muita paciente que acaba não se tocando, né? E eu acho que isso é uma coisa que, se a gente for pensar, é de uns 30 anos para cá que a gente está tendo essas informações e informação sobre se visualizar, né? A informação é uma mudança de mentalidade, de cultura, inclusive, né? Então, o que acontecia antigamente? As mulheres, e até hoje as mais velhas, acabam desenvolvendo cânceres muito mais agressivos, porque vai tomar banho, nota que tem uma ferida na mama, mas é uma ferida, um picado de mosquito, né? As vista grossa. Vai indo, até chegar num ponto que não tem mais como postergar o diagnóstico. E eu acho que é isso o importante do Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa, ele fez a mulher entender a importância de fazer um diagnóstico precoce. Não é que ela vai diagnosticar um câncer toda vez que ela vai fazer uma mamografia ou vai fazer um toque na mama, né? É porque ela sabe que se ela diagnosticar numa fase precoce, a chance de cura é muito alta. E eu ia até fazer uma observação, né, a doutora estava me lembrando, quando logo que eu detectei, que a gente fez o exame, ele era muito pequeno, né, muito pequeno mesmo. Em menos de 2 meses ele quase triplicou de tamanho. Então imagina se eu tivesse, por exemplo, feito pouco caso, de fato achasse, não é nada, não vou ir atrás, vou deixar. Então assim, eu vejo assim que de fato foi a melhor coisa que a gente fez, foi logo examinar e, né, tirar a dúvida para pegar realmente logo no início, né? E então, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Exatamente, né? Exatamente. Eu nesse processo, é uma das coisas também que às vezes eu, né, fico, né, eu sempre brinco, tu lê bastante, tu se informa, porque eu desde o início eu fui muito assim, né, já sou farmacêutica por formação, tipo, já tô na área da saúde. Então a gente automaticamente vai, né, e eu assim, eu quero sempre ter clareza de toda a situação, tanto, né, do meu estado de saúde como um todo, mas também de alternativas de tratamento, de como funciona todo o processo, é algo meu, assim, que eu gosto, né? E tem outra coisa, né, Gurias? A gente tem que pensar que a gente é uma minoria da população, porque grande parte da população não tem acesso a isso, né? Não tem acesso a ir no médico ser examinada, né? Então, a grande maioria da população, se a gente for pensar, acaba postergando porque não tem acesso, não tem tempo de parar de trabalhar para ir fazer um diagnóstico.
né? E se a gente for pensar, tudo gira também no rol do problema financeiro, também não tem, também, né? Então é uma coisa bem complicada, né? Eu acho que o outubro veio para fazer a mulher se olhar mais e buscar esses diagnósticos mesmo nessas populações que não têm tanto acesso, né? Em linhas gerais, doutora Milena, as mulheres, elas estão mais conscientes no seu dia a dia ou é só no Outubro Rosa? Eu acho que elas estão, mas o outubro ele abre um leque grande, assim, porque às vezes tu tá ali postergando, né, a ida ao médico, a ida para fazer teu exame anual, e outubro chama atenção e a pessoa vai. Tanto que a gente estava comentando antes, a grande maioria, muitos dos cânceres se diagnosticam em outubro por causa da procura em outubro, né? Por causa da sensibilização. Como o março lilás, que é o março do câncer do colo do útero, muitos se diagnostica por causa da campanha. Dessas né? campanhas. E outra coisa também, assim, toda vez que a gente tem alguém ao redor, né, no nosso meio que tem isso, também chama atenção. A gente mora em cidade pequena, a gente acaba tendo mais contato com os casos. Então, toda vez que tem um caso de alguém, acaba que aumenta a procura por atendimento. Isso, querendo ou não, é uma forma de buscar ajuda, né? É uma forma de informação, Sim, é um alerta, né? É um mas alerta. de fato, né, essas grandes campanhas contra não, né? Pedindo a prevenção do Outubro Rosa, não é chover no molhado, né? Porque realmente ainda tem pessoas que não estão conscientes. E aí dá mais um alerta pro bem. Não, e né? às vezes, assim, Outubro Rosa, às vezes fica uma coisa meio banal. Todo outubro Isso, é rosa, parece vai repetir. né? Mas alguma coisa no fundo Alguém mexe, sempre, alguém exatamente, vai ser tocado. É isso que Por eu acho alguma importante. história, por algum Por alguma caso, história, uma por um estatística. podcast, né, que a gente fala, assim, Exatamente. eu acho que é super importante fazer essas É isso campanhas. Perfeito. Não é chover. Carla, e você, né, que é aí empreendedora, mãe, tem diferentes papéis também nessa sociedade, inspira outras mulheres também. Como é que você cuida desse tema no teu dia a dia? E eu quero que tu comente também a importância da gente estar trazendo aqui uma protagonista que faz parte da equipe Boutique de Aromas, e que, por mais que ela esteja enfrentando toda essa jornada, ela continua contribuindo também com o time da Boutique, continua aliando todos esses desafios ao seu trabalho, porque ama, porque também é uma forma de se manter com a mente ativa. O que representa essa nossa discussão aqui? Como é que você cuida, enquanto Carla, pessoa, do teu Outubro Rosa? Sim, isso. Eu até tenho uma dica, assim, que na verdade eu acho que eu copiei de alguém, não lembro quem. Mas eu tenho o hábito, doutora Milena, de fazer os meus exames no mês do meu aniversário. Que legal, Não sei se pode ser que até, né, foi algum médico, alguém que me deu essa dica, mas eu acho, assim, infalível. Então, meu aniversário é no mês de agosto, exatamente. Eu tenho por hábito, isso aí, eu tenho por hábito, então, também fazer no mês do meu aniversário o check-up dos exames, de todas, né, relacionados à saúde da mulher, como, né, uma saúde de maneira geral. Mas eu acredito nisso que a Odete também falou, né? Nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, na minha rotina é muito intencional. Eu dividi o meu dia a dia, a minha agenda e todas as minhas funções, né? Em todas as áreas da vida, nesses 3 pilares, assim. Eu sempre procuro intencionalmente um tempo, se é 10, 20 minutos ou se é 1 hora, né? Dependendo do dia, mas é intencional a agenda espiritual, é intencional a agenda de corpo e é intencional a agenda emocional, assim, porque eu penso que é isso. E eu acho a Boutique de Aromas é uma empresa feminina, porque nós estimulamos muito o autocuidado, porque usar produto de beleza é uma forma de se autocuidar, né? É uma forma de tu respeitar os limites do teu corpo, de entender, agora eu preciso de um hidratante para minha pele. Estar completo, né? Exatamente. Eu também quero me perfumar, quero perfumar meu ambiente.
Então, a Boutique de Aromas tem esse viés, e também eu acho que pelo fato da gente ter a nossa equipe de trabalho muito feminina, né? Nós temos muitas mulheres trabalhando lá, então é um assunto recorrente, assim. Fizemos as campanhas sempre no mês de outubro, sim, não é chover no molhado, né? Falávamos com a doutora Milena, mas é um assunto muito recorrente, né? Que muita gente puxa, né? Esse mês vai ser sobre alimentação, uma palestra para as colaboradoras sobre alimentação. Esse mês vai ser sobre atividade física, que antes de nós iniciarmos aqui o podcast, a doutora Milena ainda falou, né? Atividade física é uma das únicas... É a única forma de prevenção primária comprovada, né? É a única forma comprovada. A gente sabe que uma mulher que não faz atividade física tem um risco aumentado em desenvolver qualquer tipo de câncer em relação a uma que faz atividade física regular. Então, a atividade física por si só é uma forma de prevenção de câncer. E isso é bem importante, né? Porque o pessoal sempre pensa, outubro rosa é mamografia, é prevenção. Não é. A mamografia é a prevenção, é a forma de tu descobrir um câncer numa fase muito inicial. Mas a prevenção primária é o que tu faz com o teu corpo, é cuidar do teu corpo. E a atividade física é aquele hábito inegociável, né? Exatamente. Eu costumo dizer que, eu falo isso para todos os pacientes, eu acabo trabalhando muito com menopausa e climatério, mas chega uma hora que não é o suplemento, a reposição hormonal, não é nada se tu não fizer o básico. Né? O básico bem feito. Eu sempre digo, o básico bem feito. Eu costumo dizer que eu imagino a atividade física como uma cartelinha de comprimido que tu descarta ali, tipo, tomei meu comprimido do dia. Isso aí. Eu tenho o hábito até de postar nas redes sociais. Eu faço atividade física todos os dias, todas as manhãs, e às vezes as pessoas dizem, mas não é um pouco exibicionismo ficar postando nas redes sociais? Mas é justamente para isso, para incentivar as outras mulheres. Isso. E aí algumas amigas às vezes me dizem, não, Carla, mas eu não sei como é que tu consegue todo dia e coisa e tal. E é incrível, porque eu fico com essa sensação, que nem a Milena disse, que tu descarta ali, que hoje eu tomei, quando eu não vou, eu tô devendo. Eu perdi a oportunidade, hoje eu deixei e eu perdi minha oportunidade, e não vai mais voltar. Esse dia não vai mais voltar, não vou mais recuperar a minha atividade física que eu perdi hoje. Aí eu passo o dia todo me culpando, me sentindo mal, porque eu não fui na minha atividade física, na minha academia. Recomendação médica também, assim, de todos os médicos falando, inclusive, que representaria, assim, 30% da eficácia do tratamento como um todo, do resultado da minha saúde, fazer exercícios físicos, né? Então, com certeza, é extremamente necessário, né? Porque é aquilo que a gente estava comentando, né? O que é um câncer? O câncer, se a gente for pensar, desde que a gente nasce, todos os dias as nossas células nascem e morrem, né? Então, a gente tem um ciclo de apoptose celular que acontece de tanto em tanto tempo, que é a morte celular programada. Conforme a gente vai envelhecendo, essa morte celular vai acontecendo de uma maneira não tão adequada até pela própria idade, né? Se tu acrescenta hábitos de vidas ruins, né? Tipo tabagismo, hoje tem o vapor, né? Que está se falando muito com os cigarro eletrônico, alcoolismo, falta de atividade física, ingesta de alimentos baixo em nutriente, né? Hoje ultraprocessados, acaba que a multiplicação celular não acontece de uma maneira tão eficaz. E o câncer é isso, a grosso modo é isso, é uma replicação celular que teve um componente ali, teve uma desordem genética que não multiplicou de uma maneira adequada, né? Por isso que é tão difícil tratar e por isso que não se tem um tratamento único, né? Porque tu acaba tendo vários tipos, vários comportamentos celulares que não conseguem se achar um tratamento específico para todo mundo. Não tem uma regra geral. E as pessoas falam, né, nossa, como não descobriram a cura para o câncer? Isso. Mas são tantas variáveis. Muito difícil, se tu for pensar, é muito difícil, né? Eu não sou oncologista, mas a gente acaba tendo um pouco de experiência. Então, o que a atividade física entra? A atividade física entra melhorando a energia celular, né? Melhorando a oxigenação da célula que está se replicando. E por isso que ela faz parte do tratamento.
né? Então, isso eu sempre falo, assim, não é milagre, né? É ajudar a coisa andar, ajudar São várias partes que precisam estar conectadas para que o resultado seja eficiente. Isso aí. Né? E até um tempo atrás, se for pensar os tratamentos de câncer, né? A gente tem a Odete aqui, que é uma inspiração, se tu for pensar, né? Verdade. Porque, tipo, ela tá trabalhando, ela tá mantendo a vida normal, ela tá fazendo atividade física, intercalando o tratamento. Está nos inspirando, Exatamente. É isso aí, a palavra eu acho que é inspiração. Inspiração. Mesmo. Mas se tu for pensar, até um tempo atrás, tu ter um diagnóstico de câncer era tu ficar isolada, sem ninguém perto de ti, porque tu não poderia circular com medo de pegar alguma infecção secundária. E hoje em dia a gente tem tratamentos que possibilitam a gente ter uma vida normal, né? Inclusive, no início, assim, do meu diagnóstico, foi uma das coisas que me surpreendeu muito, né? Porque Isso. eu realmente achava, não, então vou iniciar o tratamento ali, daí teve alguns médicos que falaram, não, então nós vamos encaminhar o teu afastamento das atividades para você cuidar da tua saúde e tal, e eu não senti absolutamente nada, eu tava bem, tava super normal. Aí eu até disse pro médico, vamos fazer assim, nossa, já? Eu disse, vamos fazer terminar os exames, então, para começar, e aí a gente, né, vai amadurecendo mais umas semaninhas para mim me organizar também, né? Não, tudo bem. E aí, quando a gente finalizou todo esse processo, aí eu entrei para a equipe oncológica, de fato, para definir a linha de tratamento, eu já estava pronta, né, Carla? É verdade. Já, não, então tá, então a partir de amanhã acho que eu já não venho mais, vou começar o tratamento e, né, tudo certo, vou me dedicar para isso agora, até, ok, entendi, mas com aquele sentimento, nossa, eu tô tão normal, tô tão bem. Que tu acha estranho, né? Sério? E se tu for pensar, nós como sociedade, a gente também não tá preparado para receber, né, os pacientes que estão vindo de parece que é um consenso geral de que as pessoas vão ter que sim ficar paradinhas, se tratando, deitadas, né, esperando com que a medicação sozinha faça efeito, e a gente percebe que não é. E quando eu entrei nessa equipe oncológica, então, e daí no final eu disse, tá, doutora, então como é que vai funcionar, né? E agora? Então agora eu vou começar, vou me afastar. E ele disse, olha, eu só tenho uma coisa para te dizer. Se tu tem a flexibilidade no local em que você trabalha, nos dias que você não tá legal, você repousar e ter, né, esse jogo de cintura, vive a tua vida normalmente. Eu ouvi isso tantas vezes deles, né? Em especial o Dr. Fábio aí, que tem todo, né, e todo, né, essa empatia e aí foi fantástico. E aí, né, a gente conversou, né, Carla? E por isso é muito especial ter a Odete lá na Boutique de Aromas, porque ela realmente, ela coordena o time que faz a mágica acontecer, né? Todos os produtos desenvolvidos, pesquisados e desenvolvidos lá dentro são coordenados pelo time da Odete. E aí as pessoas diziam, nossa, mas hoje ela tem quimioterapia, amanhã ela vai vir trabalhar. Sério isso? Sério? Foi. E aí o tempo foi passando e ela nos mostrando, né? E aí, mas sim, né? Esse entender o limite do corpo, né, Odete, é uma coisa que é muito importante mesmo, né, que a gente também não pode querer ser uma mulher maravilha, achar que tem superpoderes e também passar por cima disso, a gente precisa se respeitar, né. Isso mesmo. Eu acho que tem que estar sempre com esse sentimento e esse espírito, assim, de resiliência, de fato, né, hoje talvez eu não tô tão legal, eu preciso repousar, vou repousar, ou, né, tem uma situação diferente hoje, mas amanhã eu vou estar melhor, amanhã eu vou me reerguer, vai dar tudo certo. E eu acho que o tratamento, de fato, ele tem disso, né? Não tem como, não são nem todos os dias ruins e nem todos os dias perfeitos. Então, basta, de fato, a gente fazer a nossa parte, como a gente estava falando, seja exercício físico, seja alimentação, seja uma mente bem equilibrada, um espírito, uma fé inabalável, né? Para que realmente você consiga transpor esses desafios que vêm, porque senão é muito fácil cair. É muito fácil. É muito fácil. Então, é um exercício diário, como eu disse, né? É uma determinação, assim, que você tem que entender que... E, assim, existem tantos casos de superação, né? Como a gente conversa, né, Carla? Assim, ó, vamos se agarrar e olhar os exemplos bons, né? A gente sabe que cada caso é um caso, cada corpo reage. Mas existem tantos casos de pessoas aí que passam super bem e que estão aí há muitos anos. Então, eu quero ser um exemplo assim também, sabe? E que às vezes não é só o momento do câncer, o momento da doença não é o pior, né? Eu digo que às vezes tu vem, tu trata, tu fica super forte e quando tu passa por isso tudo, isso a gente tá tendo agora, né? As mulheres vindo curadas e com uma estrutura familiar, espiritual
espiritual, uma estrutura totalmente abalada, né? Então, Aí eu digo que é o propósito de vida, de fato, né? Porque a pessoa se transformou a partir de uma situação que poderia ser somente negativa e ela se transformou, né? Desabrochou, né? Exatamente. É uma descoberta para muitos, depende de como tu olha para a situação. Tudo é uma questão de mentalidade. E aí eu quero chamar uma atenção, ouvindo vocês aqui contribuírem e discutirem sobre o assunto para a questão emocional. Né? A doutora Milena talvez possa me ajudar nessa teoria, nessa base teórica. A questão emocional, ela é fundamental nesse processo? Eu acho que em todo o processo de doença a parte emocional é fundamental, né? Eu tinha um professor de oncologia que ele era na verdade ele era um hematologista pediátrico, e ele sempre dizia assim que a gente tinha que se apegar sempre a alguma coisa espiritual, né? Que às vezes a gente, estudante de medicina, entrava nos quartos e era muito cético, aquela coisa de estar começando, só acreditar no que o livro está escrito, e tipo o paciente dizia, eu lembro que tinha o exemplo que eu vou citar, foi um exemplo real, um paciente que dizia que se ele comesse tomate ele ia melhorar do câncer, que ele só ia curar se ele comesse tantos tomates por dia. E eu lembro que ele sentou, a gente disse assim, gente, vocês não desvalorizem isso, porque para ele isso é um fator, chega a ser espiritual. Se ele não comer tantos tomates por dia, ele não vai conseguir ter força para seguir adiante. Então, às vezes, independente da religião, né, da crença, tu ter um fator que faz tu ir adiante é muito importante. Muito importante. Era a crença dele, era o que movia, a gente tava falando, ele acreditar. Exato. E se tu for pensar, a gente tem que ter alguma coisa para acreditar, né? Para se apegar. Tudo, não só, né, na doença, em tudo na vida. A gente tem, eu vou fazer o bem por quê? Porque a gente acredita que quando a gente acabar a nossa vida, a gente vai ter um lugar bom para ir. Exatamente. Porque a gente tem um propósito aqui também. Eu acho que é o que nos motiva. Né? Exatamente. E a gente falou tanto aqui sobre hábitos, comportamentos, olhando um pouco para essa questão da prevenção da doença. E quando a gente coloca aqui na mesa o que é importante, são coisas que a própria natureza nos oferece. A gente que complicou a vida, que nem a gente diz, né? Que foi trazendo adereços aí e fomos dificultando essa caminhada. Quando a gente fala em exercício físico, em alimentação saudável, em um sono adequado, em beber muita água, aquela coisa toda, isso vale, doutora Milena, desde o início da vida? Desde o início da vida. É começar com os nossos filhos bebezinhos. Na verdade, se a gente for na pensar, gestação. Na gestação. Se a gente for pensar, as células, por exemplo, tá? A menina, quando a mulher engravida, ela engravida de um feto feminino. Naquele momento eu brinco que as mulheres já vêm com os itens de série, que são os ovários. Os ovários têm cerca de 7 milhões de folículos intraútero, que a gente não vai utilizar, né? Mas eles estão ali produzindo material genético. Então, se a gente for pensar, a nossa história começa lá na história das nossas avós. Tudo que as nossas avós fizeram interfere na nossa vida. É uma herança que uma herança de saúde ou não que recebemos. Por isso hoje muito se fala em pré-natal, dos hábitos de pré-natal, né? Até um tempo atrás não se falava tanto em suplementação, em hábitos de vida, porque hoje a gente sabe disso, né? Que a nossa herança genética, nossa herança vem muito do que os nossos antepassados fizeram. Se fala que essa geração, os filhos dos nossos filhos vão vir com cargas genéticas um pouco pioradas, talvez, por causa do nosso estilo de vida. Né? O excesso do não se sabe, né? E até a gente estava comentando antes de começar, se a gente for pensar, o nosso estilo de vida está muito diferente, né? O que multiplica as células, o que faz ter essas modificações errôneas das células, se tu for pensar o estresse, o estresse que a gente dá é algo que modifica muito a replicação celular. Hoje em dia, esse culto ao corpo que a gente está vivendo, né, de
telas, Instagram, e todo mundo tem que ser perfeito. Se tu for ver meninas de 20 As anos... comparações. Isso aí. O que vem por trás disso, esse estresse que gera na cabecinha dessas crianças, desses adolescentes, o que consomem para ficar com os corpos esculturais, né? Se a gente for pensar até, né, pensando até em preenchimentos faciais, a gente tem muitas coisas que a gente não sabe que vem para nos presentear, talvez, né? Porque hoje em dia a mulher, as pessoas estão tendo um envelhecimento aparente muito mais demorado. Mas até que ponto isso, aqui uns anos, a gente não vai descobrir que está interferindo em outras coisas, né? É para ficar com a pulguinha, assim, sabe? E ao mesmo tempo que é importante começar o quanto antes todos esses cuidados, né, que tu dissesse, mas também nunca é tarde para começar. Nunca. Eu vejo, exatamente. Vejo muitas mulheres, exatamente, né? é isso aí. Que às vezes mulheres de 50 anos, 60 anos hoje são ainda jovens e tá na hora ainda de começar, né? Tá na hora ainda de começar. E geralmente nessa idade, dizem, que eu que lido com muita mulher nessa faixa etária, é a idade que a maioria tá começando a se olhar. Porque até chegar ali nos 25, 30 anos é a época da maternidade, daí fica aquele tempo todo olhando pro filho, quando se vê, tá se dando conta e começa a se cuidar mais. Mas tem um movimento já maior, de fato, das pessoas. Sim. E tem, se a gente for pensar, a mulher em 1945 vivia até 45 anos. Pois então. Pensa, eu tenho 41, eu ia ter mais 4 anos de vida por causa da vida, só por estar viva. Hoje, aumentou muito a expectativa. A expectativa de vida hoje está quase 90 anos e eu acho que vai mais do jeito que a gente anda. Verdade. E o importante também é a gente chegar na longevidade bem, não só ter o número de idade, mas chegar bem, poder aproveitar qualidade de vida, de fato, qualidade, com independência. E falando em câncer, se tu for pensar, a expectativa de vida está aumentando. À medida que a gente envelhece, o risco de tu desenvolver um câncer aumenta. Certo. Né? Então, hoje a gente fazer um diagnóstico numa fase precoce com os tratamentos que tem vão te proporcionar viver muito mais tempo de vida, né? Com qualidade, né? Uma vez assisti uma palestra de um urologista que diz que todo homem que viver mais que 85 anos muito provavelmente vai ter um câncer de próstata. Olha só. Porque está vivo, né? O que vai mudar é o tipo, o grau histológico, a agressividade. Então, se a gente for pensar, tu vai viver 90 anos, a tua chance de ter um câncer de mama é muito alto, né? Mas a gente quer fazer diagnósticos precoces para tratar e dar qualidade de vida. É esse o intuito. Doutora, e existem ainda muitos mitos e verdades em relação ao câncer de mama? Porque a gente também teve ali um período e ainda existem alguns pacientes que têm a negação, né? Além de, bem como a senhora colocou assim, não vou me apalpar, se eu sentir não vou falar nada, mas aí diagnostiquei, não quero fazer esse tratamento porque ele é muito agressivo, eu tô bem assim, que nem diz a Odete, né? Porque no início ela não sentia nada, eu tô bem assim, não quero fazer o tratamento. Existe ainda muito isso e esses mitos interferindo nessa tomada de decisão, que são as inverdades, as fake news da internet? Eu acho que a primeira fake news da internet que ainda existe é a questão da mamografia da câncer, né? Exatamente, eu ia falar essa agora. Isso as pessoas muito. A gente acha que não, que a mas mamografia muito, não vou fazer mulheres. porque dá câncer. Não, ela rastreia. Porque ela aperta tanto que ela precoce, né? Mas não dá para fazer só ultrassom. Não, porque teoricamente o exame de rastreio é a mamografia que detecta lesões em fase muito, muito inicial. Tem mulher, antes dos 40, a mamografia às vezes não vai ser elucidativa, porque a mama ainda é muito densa e a mamografia é um raio-x, às vezes não consegue detectar esses tipos de lesões iniciais. Mas a mamografia, esse mito de a mamografia causar câncer, teve uma época que falava muito do câncer de tireoide. Não, gente. Também não. Não, mamografia é um exame que detecta precocemente, né? Então, acho que é o primeiro mito que tem que desfazer. Em relação a tratamento, eu acho que isso
isso é uma coisa que tem que ser muito conversado, porque realmente daí vem muito a questão espiritual e objetivo de vida, né? Às vezes a pessoa realmente não quer se tratar, e a gente não tem, é muito difícil como médico e como amigo, familiar aceitar isso, né? É que eu acho que as pessoas estão, assim, elas firmaram esse pensamento de fato de quimioterapia, principalmente, de todo o tratamento, que ele é tão agressivo, né, pela forma, enfim, que ele age, mas daí fica realmente, acho que esse sentimento, às vezes, esse medo de que o tratamento vai ser tão mais agressivo quanto a rapidez do câncer, da evolução do câncer. E por isso eu acho que é bem importante estar com uma equipe de oncologia que esteja concatenada. Geralmente as equipes de onco têm psicólogo, né, tem é uma equipe terapeuta, eles conseguem orientar bem, né, o paciente para tomar a decisão, né, e eu acho que hoje isso é super importante, muito, né, a verdade, tipo, de chegar e dizer, ó, vai passar por isso. Se a gente fizer outro tipo de tratamento, vai acontecer isso. Se tu não fizer nada, a tua chance é tal. E eu acho que sim, eu acho que a autonomia do paciente tem que ser respeitada, mas com o paciente sabendo tudo que ele pode passar. Né? Eu tive momentos até assim que a minha equipe também me falou assim, olha, agora vai ser o momento que a gente vai ter que dar um tiro de canhão, que eles falaram, justamente já dando a entender que o tratamento ia ser mais pesado, agressivo, mas é necessário por isso e por isso, mas os benefícios são esses, então, tipo, realmente com esse olhar para conseguir um resultado positivo ali na frente, né? Até porque medicina não é matemática, né? Eu sempre falo isso, para que a gente estuda? Para tentar proporcionar o melhor tipo de tratamento que estão nos livros, né, que a gente estuda e vê que teria o melhor resultado, mas cada corpo reage de uma maneira, né? E como a gente está falando espiritual, ele influencia muito na positividade do tratamento. Muito. Se tu pega uma pessoa, às vezes, que tem uma doença que é potencialmente curável, fácil de curar, e a pessoa se abate de vez, né? Não tem tratamento no mundo que vai ajudar. Então acho que isso faz. E às vezes até mesmo tendo apoio externo e tal, mas assim, eu percebo o quanto que é de fato. É eu e a minha conexão com Deus, né? Então, porque assim, momento. Eu posso estar super bem assessorada e nesse momento a gente, de fato, a gente escuta tudo, né? Todos os apoios possíveis e todas as palavras de conforto de várias formas. Mas muitas vezes, assim, eu percebo que é eu comigo mesma, muitas vezes. Certo. Né? É eu que preciso dar o meu passo, é a minha determinação, é a minha fé, é a minha postura, as minhas atitudes positivas que vão trazer o resultado positivo, né? Não é simplesmente sentar e esperar o externo, né? Eu preciso fazer por mim mesma, é a minha saúde. Autoresponsabilidade. Exatamente. Que coisa boa. Pensar assim. Doutora Milena, sobre mamografia ainda, né? Nós tivemos uma mudança de protocolo, foi no ano passado, reduzindo a idade? Não, ainda é 40 anos. Ainda é, né? 40 anos é a indicação de rastreio em todas as mulheres a partir de 40 anos. A gente antecipa a mamografia se tu tem um histórico familiar em irmã ou mãe, né? Hoje é considerado familiar de primeiro grau, irmã ou mãe, não é mais, tipo, eu tenho histórico de mama na minha tia, não, é mãe e irmã. Avó. Então, a gente anteciparia 10 anos antes da idade do diagnóstico. Então, por exemplo, se a Odete tivesse uma filha mulher, ela faria o rastreio com 29 anos, né? Tá. Não sabia que era assim. Olha só. Trazendo esse dado, então, que o câncer de mama é o que tem maior prevalência entre as mulheres, a gente precisa entender que o problema do câncer não é só uma questão de saúde, mas ele se torna um problema social quando essa mulher ela não consegue mais atuar nos seus diferentes papéis. E quando a gente olha para a família, por exemplo, a mulher é o esteio da maioria das famílias. Doutora, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa situação, como é que a senhora enxerga isso no dia a dia e quais são as consequências de tudo isso?
Eu acho que no momento que uma mulher tem um diagnóstico, né, a mulher é o esteio da família, sempre foi, né? Se a mulher tá ruim, a casa inteira anda ruim. Eu digo que mulher não pode se dar o direito de estar mal, né? Porque todo ao redor a casa ela contagia. De uma família de homens, ela deve verdade. Isso mesmo. Não, e contagia mesmo, né? Mas contagia. Daí tu pensa um diagnóstico de uma doença com potencial maligno gigante, né? Potencial de mortalidade, né? Se a gente for pensar, tipo, a mulher se vê perdida, né? E é isso que a gente enxerga. Eu vejo isso, tu não sabe para que lado tu vai. Daí acaba desestabilizando muitos casamentos, né? Eu acho que o relacionamento afetivo tem muita questão sexual, né? Porque uma vez eu atendi uma paciente que veio, a queixa dela era que ela não tinha vontade de ter relação, a libido dela estava no dedão do pé. Ela disse, doutora, eu tô zero libido. No meio de um tratamento de quimioterapia forte, com um monte de problema para resolver em empresa, e tu olha, gente, como é que tu vai ter vontade de ter relação, né? A gente não pode se cobrar em tudo. Mas às vezes os homens também não entendem, né? E a mulher também tem essa questão da sociedade de, o homem tem necessidade, eu não, mas eu tenho que cumprir tabela, né? Só que a gente tem que entender que isso é um funcionamento familiar, né? E não só no cunho sexual, eu acho que no cunho sentimental a gente tem que cuidar muito. Às vezes as mulheres se deparam, isso eu vejo muito, né, com situações de doença que revelam situações de vida que estavam muito ruins, né? Relacionamentos extremamente tóxicos que aparecem, que vêm à tona, e né, fragilizados, Exatamente. Então é um problema realmente de cunho social, né? E eu acho que também traz muito isso do autocuidado, de tu saber até que ponto tu se submete a um relacionamento tóxico, né? Daí a gente estava falando da questão de emprego, né? Às vezes a mulher está super no auge da produtividade e daí recebe um diagnóstico. Daí uma empresa que depende daquela pessoa fica com medo de cobrar ou de não cobrar. Verdade. Como é que eu vou agir, como é que eu não vou agir. Eu acho que tudo isso são situações que a gente tem que repensar e pensar, né? Porque é uma realidade. Até um tempo atrás, a mulher tinha câncer, fazia o tratamento, não voltava para a realidade, né? Não voltava para a sociedade ou morria. Exatamente. Hoje não, hoje a mulher vem curada, né? E a mulher quer seguir a vida. Exatamente. O diagnóstico não é mais uma sentença. Não é uma sentença. Se fala muito, então isso é muito importante. E como se preocupar com esse pós, então, né? Eu acho que isso é uma coisa que a sociedade inteira tem que repensar, né? A gente está numa sociedade em mudança, a gente tem que saber como a gente vai abraçar essas mulheres. Até um tempo, se a gente for pensar, a gente via a mulher em tratamento de qualquer tipo de câncer, a gente enxergava aquela mulher careca, né, com autoestima lá embaixo, né, e todo mundo olhava e pensava, nossa, né, coitada. Hoje a gente encontra uma Odete na porta do colégio pegando super bem, não, tô bem, né, isso que tá mudando, isso, né? Aí, exatamente, acho que a sociedade precisa evoluir, mudar a mentalidade, se preparar para esse acolhimento, para esse novo momento. Sabe que eu ia falar assim, uma frase que eu já ouvi muito nesse processo todo, é que existe muita vida após o diagnóstico. Isso. E essa frase me marcou muito, porque de fato, né, como a doutora estava falando, às vezes você acha que, bom, é uma sentença e que você vai ficar, né, ali isolada, enfim, dedicada com aquilo, e outras partes vão murchando também, né, então você tem que entender que existe sim muita vida em potencial em vários pontos, e com certeza tem que olhar para o todo, né. É muito importante olhar o ser como um todo, de fato, né? E a Odete é um exemplo de redescoberta, que ela ressignificou a vida dela, ela começou a dar valor a coisas que são importantes, realmente, que é o que realmente fica, que a gente diz, e muitas vezes
é enxergar também como uma oportunidade. Claro, ninguém jamais quer ser diagnosticado, mas acho que é como tu encara tudo isso. E essa mudança de mentalidade de como você encara isso é o que tem repercutido na sociedade com a volta desses pacientes curados, dessas pacientes curadas, e durante o tratamento também tentando seguir essa vida normal, entre aspas. Então acho que está muito mais para nós, sociedade, se preparar do que para eles, né? É verdade. E eu acho que também não ter esse tabu de não falar sobre o assunto, né? Eu acho que nós, enquanto sociedade, e até a empresa que está empregando essas mulheres, né, que está acolhendo essas mulheres, não ter esse tabu, porque hoje também a gente vê tantas outras doenças que acabam levando as mulheres a óbito, que são muito mais discutidas, às vezes até um infarto. O que mais mata na cardiovascular, é a maior e muitas vezes as mulheres nem têm a oportunidade de fazer um tratamento, né? E no entanto a gente vê um tabu muito maior quando o assunto é câncer, né? Parece que as pessoas não têm até medo de falar, né? Da melhor forma possível, assim, isso ajuda a fortalecer mesmo. Porque eu concordo, Carla. Quanto mais você pensar em não falar, em não expor, inclusive o falar é algo assim que também eu tenho me exercitado muito nesse sentido, assim, de botar pra fora, né? Porque os sentimentos são tantos, e se você ficar com esse tabu mesmo da doença e do não falar, você só guarda aquilo pra ti. Então você precisa realmente levar isso da forma assim mais leve possível para que você consiga, né? E eu acho que o nosso objetivo como sociedade é ajudar isso a se tornar mais leve, né? Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. E a própria evolução da medicina, dos tratamentos, como a gente já falou aqui, tem nos permitido também uma perspectiva muito melhor, e até a doutora pode me ajudar aqui, os índices de cura são muito altos, se tu diagnostica muito significativos. Inicial, 90% de cura Imagina. Eu até digo para vocês assim, eu nunca fui uma pessoa que soube lidar muito bem com esse assunto, né? Assim, morte, vamos dizer assim. Isso, né? mas quem, né? Quem lida muito bem com isso? E é uma coisa que, de fato, eu também tô aprendendo a olhar com um olhar diferente, né? Como a gente falava lá no início, assim, acho que todos nós temos os nossos desafios, todas, né? Outras enfermidades também. Então, basta a gente olhar que a vida é esta, e que como nós vamos encarar e vivê-la, né, no decorrer assim, desse processo todo, né? Inclusive uma dica também, eu li um livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, e fala sobre isso, Odete, sobre o quanto essa geriatra, né, que estuda que escreve o livro, né? Hoje em dia a paliatividade é uma coisa que a gente fala muito, né? Por quê? Porque é a única certeza que a gente vai ter, né? Então, hoje, isso que a gente estava comentando dos tratamentos da autonomia dos pacientes, eu acho que é super importante o paciente saber o que vai passar, né? O que ele pode passar para ele fazer. Se preparar para minimizar os defeitos. E esse livro, ela tem um Instagram que é maravilhoso, que eu acho que todo mundo deveria seguir também. É verdade. Ana Cláudia Quintanares. Isso. Mas assim, se fala muito isso. Como que tu vai... Tem pacientes realmente que são terminais que a gente precisa viver os últimos dias, não é? Né? Postergando esse momento, é vivendo esse momento. Então, cada dia é um dia que precisa ser vivido, né? Independente de como for. Mas, com certeza, uma doença como um câncer, ele deve mexer muito com a cabeça de alguém, das pessoas, né? E eu nunca tive um diagnóstico meu, mas eu já passei muitos diagnósticos. É muito ruim passar o diagnóstico, é muito pesado, sabe? Eu sempre digo que toda vez que tu vai dar uma notícia de um câncer, a gente chega acabado em casa, sabe? Então... Até talvez pelo desafio que é a própria doença, de ser muito peculiar em cada organismo, de não se ter uma certeza em relação né, a diagnóstico, a tratamentos, enfim, porque é bem como vocês colocaram aqui, ele reage em cada organismo de uma forma, por mais que existam os tipos que são diagnosticados,
cada caso é um caso quando se fala de câncer, né? Mas eu achei muito interessante, assim, eu acho que muito válida essa prosa que quando a gente fala da questão do tabu que se criou em relação à palavra câncer e também à morte, que é algo que a gente não quer falar e que a gente não quer pensar, mas talvez se a gente fizesse o processo ao contrário e pensasse, a gente viveria melhor, né? Se eu pensasse que sim, eu vou morrer, que isso é finito, eu vou aproveitar com as minhas escolhas, com as minhas prioridades. E eu acho que isso também é falar e falar bem do Outubro Rosa, falar em prioridades, em escolha, em acolhimento. Gurias, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo e eu queria pedir para vocês o que fica aqui dessa nossa conversa para quem nos assiste e nos escuta. Profundo, né? Coisa. Eu acho que da minha parte, assim, da parte da saúde da mulher, eu acho que o que fica é a questão de se tocar, né? Não ter medo de saber como a gente é, quais são as nossas características. No momento que tu nota alguma coisa diferente, procurar atendimento, né? E não ter medo de fazer mamografia. Eu acho que isso é super importante, assim. A mamografia, ela é um exame que consegue detectar em fases muito precoces, que dá essa oportunidade de cura. Não só a mamografia, né? No meu caso, o preventivo, a colonoscopia a partir dos 45 anos. Então, hoje a gente tem exames que conseguem fazer essa prevenção precoce, diagnosticar de forma precoce. E outra coisa que eu acho que eu deixaria como recado é: façam atividade física. Bora correr, né, gente? Contigo nessa. Mas da minha parte também, assim, eu vejo que, eu acho que o quanto que, né, falando bem como paciente oncológico, e para todas as pessoas que passam, né, tantas pessoas que passam por tantos desafios assim, eu acho que é buscar esse fortalecimento como um todo, sabe? Hoje eu tenho uma visão completamente diferente, assim, do meu dia a dia e das minhas prioridades, de fato, né, como eu mencionei, assim, a gente acaba revendo os valores e o que de fato pesa, o que é importante, né, como você falou, né, Margarida, porque nós de fato levamos, né, então é um bem estar, assim, em geral, que a gente precisa buscar de fato, né? Porque o tratamento sozinho não vai fazer o efeito sozinho. Eu preciso dar a minha contribuição e ela precisa ser generosa. Ela não pode ser migalhas, né? E isso eu já sinto bem convicta disso, sabe? Então, como eu falei, é um exercício diário, né, se puxar mesmo, é fazer por si, porque a vida é minha, eu preciso fazer por mim para ter um resultado positivo. Então, assim, corpo, mente e espírito precisam estar super bem alinhados para conseguir passar bem, e é o que vai acontecer. Isso aí, que bacana. E eu também quero falar que o autocuidado, né, o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso ambiente, que isso também não é futilidade. E que isso é é um processo que a gente vive no dia a dia, e que eu sempre digo, a felicidade não é um pote cheio de ouro que está lá no finalzinho do arco-íris, mas não, é o nosso dia a dia, né? Então a gente procura, a alegria de Deus está no nosso dia a dia. Então esse autocuidado do dia a dia, de estar fazendo qualquer atividade com prazer, seja ela trabalhando, seja ela em casa com a família, seja ela, né, tem que ser uma coisa prazerosa, e as mulheres principalmente não podem se culpar por isso, né, por estar se sentindo bem. Isso aí, bem. E é o que nós alimentamos, né, Carla? Como um todo, isso. Né? O que nós alimentamos para a nossa vida, né? Exatamente. São coisas boas, né? A gente fala muito sobre isso, né? Positividade é para cima. Exatamente. Tem que ser assim. E é muito sobre propósito, isso, sobre legado também. Então, realmente a vida é incrível, né, gente? Exatamente. E falar de Outubro Rosa, com certeza, é falar de vida, é falar dessa prosperidade, dessa força que só o ser humano tem, e da gente aproveitar cada momento como se fosse o último momento,
como se fosse o único, e é o único, porque a gente E não é vai o presente, né? A Cada gente, não dia é um vai, presente. a gente não vai voltar mais no dia de ontem. Então, e se ajudando, eu acho que para mim o que fica também muito dessa nossa conversa de conscientização, uma conversa aberta, transparente, um papo reto, é que nós mulheres, a gente deve e pode também se ajudar nesses momentos de baixa, que nem diz a Odete, né? Sermos mais solidárias, sermos mais acolhedoras conosco e com as outras também, né? Então, acho que muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Tenho certeza que plantamos uma sementinha aí do Outubro Rosa e também contribuímos com essa causa que é tão importante. A gente espera que a partir dessa nossa conversa, muitas vidas possam ser salvas, possam ser resgatadas e resguardadas. Então, muito obrigada a você que está aqui conosco, também nos assistindo e nos escutando, e até o próximo episódio.